A paz do Senhor Jesus, amigos e amigas, Deus continue abençoando o nosso dia no nome de Jesus. Está chegando o nosso café da manhã e hoje o tema é puxão de orelha em todos os pais. Irmãos, ouça esse relato. Esse vídeo, esse áudio, tem aproximadamente uns 4 anos, né? Mas eu quero que você ouça esse relato. E logo depois, eu não vou deixar passar o áudio todo não, eu já vou entrar com a poderosa palavra de Deus. Ouça esse relato. Tem dezenas de teorias sobre isso. Quantas identidades de gênero tem no Brasil aproximadamente? Então, os pais achavam que era só gay, lésbica, travesti, homossexual, bissexual. Mas eles fizeram um congresso recentemente, depois estiveram lá no Congresso Nacional, e disseram que no Brasil estão catalogadas 70 identidades de gênero. Consegue entender isso? 70. Hoje, se você for abrir um perfil no Facebook americano, lá já tem 56 identidades para você escolher. No Brasil, são 70 identidades catalogadas. E são as identidades mais estranhas possíveis, que a gente não consegue entender todas elas. E detalhe, as crianças estão conhecendo as 70. Aí os professores, os educadores em sala de aula estão dizendo o seguinte: você não é menino, escolhe uma das 70. Consegue entender a confusão? Consegue entender que os meninos e adolescentes estão confusos e por conta disso estão se suicidando? Estão se cortando? Estão em depressão? Porque nós estamos confundindo as crianças em suas identidades biológicas. É biologia. Por exemplo, bispo, vou lhe falar de uma das 70. Veja só, eles estão dizendo para nossas crianças que elas podem ser pansexual. Sabe o que é pansexual? Pansexual. Vou explicar para vocês, papai e mamãe. Seu filho de 12 anos já sabe o que é pansexual. Já aprendeu na escola. Pansexual é a pessoa que se relaciona com tudo e com todos. É a pessoa que tem relação sexual, que se apaixona por tudo e por todos. Nós temos uma mulher nos Estados Unidos que se apaixonou por uma árvore e está pedindo permissão para casar com a árvore agora. E eles mostram como exemplo do mais famoso pansexual brasileiro o cantor de rock Serguei, aquele senhorzinho de idade já. Ele é considerado pansexual. O Serguei já deu entrevistas por aí falando que ele estava apaixonado, que ele estava se relacionando com uma bicicleta. Então, isso é o pansexual. Agora, o senhor veja a minha preocupação. Pansexual é o que se apaixona por tudo e por todos. Atrás de tudo está animais? Entenderam? Será que eles vão usar alguns termos, vão trocar alguns termos para dizer que o sexo com animais é identidade de gênero? Rapaz, é muita coisa, né, irmãos? Muita coisa. Aí vem uma pergunta. Por que hoje os pais estão com medo, né? Ou os evangélicos estão com medo dessa situação que o governo tem impulsionado o mundo, tem colocado goela abaixo do mundo? Por que os pais hoje estão com medo? Por que muitos evangélicos se encontram com medo de uma situação como essa? Eu até cortei o áudio, é 5 minutos e pouco, só falando sobre esses tipos de gêneros e tal, e a ameaça vinda, né, por parte do governo para as famílias. E aí não é só família brasileira, não, é família mundial. Primeira coisa, o mundo diz, né, a Bíblia sinaliza, né, o mundo diz uma coisa, mas a Bíblia sinaliza outra. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, se o mundo está morto no maligno, então nós não podemos esperar nada de bom do mundo, não é isso? Não tem como. Tem gente que acha que o mundo vai mudar. Por isso que vive essas guerras aí entre presidentes. Eu sou melhor, o outro diz que é o melhor. E um bando de bobos seguindo essas falácias. Muda nada. O mundo jaz no maligno. O mundo só mudaria se a Bíblia se cumprisse, né? Quando a palavra de Deus diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se a nação toda brasileira ou mundial servisse ao Senhor. Fora disso, quando você ouvir alguém falar assim: mas o presidente tal é o melhor, o presidente... Meu irmão, sai disso. Vote
no menos pior, mas não espere nada deste mundo. Por isso que Jesus, em João 17, diz: nós não somos desse mundo. E Jesus falou para Pilato: eu não sou desse mundo, somos peregrinos aqui. O nosso mundo, a nossa terra, que de fato será perfeita, e nós não precisamos esperar nada dela, porque ela já vai vir correta e do jeito que Deus arquitetou para todos nós. É quando esses elementos se derreterem, tudo isso aqui for destruído e a nova Jerusalém descer do céu. Mas aqui, meu irmão, não espere nada de bom. Agora preste bastante atenção, porque eu preciso passar para você o campo espiritual dessa história. Não é à toa, irmãos, que a palavra de Deus está na terra. Não é à toa. A palavra de Deus, ela é um manual de todo ser humano. A palavra de Deus, ela é a base para que todas as famílias da terra possam viver decentemente, corretamente. Só que nós temos desprezado a palavra de Deus e temos ficado com o nosso achismo. Eu acho assim, eu vou fazer assim, quando a palavra de Deus está nos ensinando um modelo correto para termos filhos abençoados, casamentos abençoados, famílias abençoadas. Você acha que Deus iria colocar na sua palavra uma mensagem para os pais, para as famílias à toa? Quer ver? Eu vou ler aqui só o nosso Deus orientando os pais como orientar os seus filhos. Primeiro, Provérbio 22, verso 6. Educa a criança no caminho no que se deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, o primeiro papel do pai, o primeiro papel da mãe é educar os filhos no caminho que se deve andar. Tem que educar. Eu canso de participar de reuniões no colégio da minha filha e passar vergonha. Não por causa da minha pessoa ou da minha filha, mas por causa dos pais que lá se encontram, que não têm o mesmo pensamento que o nosso, que servimos a Deus. Embora tem muita gente que serve a Deus, mas são uma negação quando a questão é educar. E aí, lá eu vejo a diretora, que é evangélica, ela pegar pesado com os pais. Uma certa feita ela chegou a dizer assim: eu fico querendo imaginar o que é que o filho de vocês está vendo dentro da casa de vocês. Porque aqui vem meninas de abaixo de 10 anos que são verdadeiras piriguetes, sabe? Vem com blusa amarradinha, mostrando um umbiguinho, coisa terrível. Então eu fico com vergonha, eu passo vergonha nas reuniões que há no colégio da minha filha, não por minha parte, mas por parte de alguns pais que são péssimos educadores. E hoje está assim, ó, na igreja, no meio da rua, no colégio. Os pais acham que quem tem que educar os filhos são os professores da igreja, são as tias da igreja. Não, não é o pastor que tem que educar o teu filho, não é a tia da igreja que tem que educar o seu filho. Quem tem que educar o seu filho é você. Mesma coisa, eles acham que no colégio os professores é que tem que educar o filho deles, que os professores têm que ensinar a educação para os filhos. Não, os professores no colégio estão lá para ensinar o beabá. Educação se aprende dentro de casa. O certo e o errado se aprende dentro de casa. Então tem um bando de péssimos pais, que eu acho que não pode nem ser chamado de pais, que entregam os filhos para o colégio, né? E acha que no colégio os diretores, os professores é que tem que educar os filhos. Você está totalmente equivocado. Responsabilidade de educação vem dos pais. Olha o que Provérbios 22, verso 6 fala: educa a criança no caminho que se deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Aqui essa palavra é para pai, não é para professor, não é para tia ou pastor de igreja, não. O pastor da igreja, ele ensina o evangelho. A tia da igreja, que toma conta das crianças, ensina o evangelho. Educação, certo e errado, são os pais. Responsabilidade dos pais. Presta atenção. Olha o que diz agora Provérbio 22, verso 15. A estatúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção
afugentará dela. Tá entendendo? Olha o que Salomão está falando aqui, inspirado por Deus. Deus que autorizou Salomão a escrever desse jeito. Salomão está dizendo assim: a estatúcia, ou seja, a parte da traquinagem da criança, está ligada no coração da criança, mas a vara da correção afugentará dela. Ou seja, o pai tem que ser rígido, a mãe tem que ser rígida, não é no sentido de matar, de espancar, é de corrigir. Agora tem pai, tem mãe que está achando que é o pastor que tem que corrigir, que é a tia do colégio que tem que corrigir, a tia da igreja que tem que corrigir, que é a diretora, que é o professor. Não é, isso aqui é para os pais é que tem que fazer tal coisa. Você acha que Deus deixou essas orientações aqui dentro da sua palavra à toa? Não, Deus é futurista. O nosso Deus, ele é onisciente. Ele já sabia que haveria um tempo que o mal iria, ganhar tanto território que iria começar a agir nas crianças. Então Deus antes já estava orientando os pais: olha, eduque os seus filhos no caminho onde eles devem andar, porque quando eles crescerem, eles não vão se desviar, não vão querer uma outra coisa, porque eles estão orientados pelos pais. Só que hoje os pais não orientam, pelo contrário. Sabe o que tem acontecido dentro das igrejas? É assim: os pais levam os filhos, aí quando chega lá na igreja para o filho ficar quieto, dá um celular na mão do filho, aí o filho fica no joguinho, ou seja, não aprende nada de Deus, continua aprendendo as coisas do mundo, celular, internet ligada ali 24 horas. Quem é que está educando essa criança? É o pai? É a igreja ou é o mundo? É o mundo. Está com a rede social na mão. Então, às vezes vai ouvir coisas do filho ou da filha que vai ficar assustado. Sabe por causa de quê? Porque ele está sendo educado pelo mundo através das redes sociais. Tem sido uma verdadeira vergonha. Agora, se os pais educassem os filhos corretamente, como diz a palavra, eduque o teu filho, meu filho, faça isso com ele, corrija ele com vara, ninguém iria se preocupar com esse tal de igualdade de gênero, ou se tem alguém ensinando alguma coisa errada, porque você já educou o seu filho que o mundo está assim, que o mundo está desse jeito. Hoje em dia eu vejo um monte de evangélico assustado com um vídeo desse, com uma mensagem dessa. Olha, tá preocupante, cuidado aí com ele. Por quê? Por que você está assustado? Porque você não tem educado o seu filho. Porque se você educar o seu filho, pode vir o que for. O teu filho está educado por você e ele vai dizer: isso aí está errado. Ele será um agente dentro da escola, dentro da igreja, para dizer para os coleguinhas que não têm a mesma educação que tudo isso que o mundo está dizendo é errado. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Estas palavras, presta atenção, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deus está dizendo: eu vou falar algo aqui e essa palavra tem que estar no coração de vocês. As ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado na tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Aí eu te faço uma pergunta: você tem ensinado os teus filhos antes de dormir o evangelho, falado de Deus, quando ele acorda? Você tem falado, tem orientado sobre a palavra e como está o mundo, para que o teu filho sempre se lembre da tua orientação? Ou você tem deixado para o pastor da igreja, para a tia da igreja, para o professor, para os diretores? Hein? Essa responsabilidade não é do pastor, não é da tia da igreja, não é da diretora, não é do professor nem professora. Essa responsabilidade é tua. Olha o que diz aqui o texto, Deuteronômio 6, verso 7. As ensinarás a teu filho. Ensinar o quê? As palavras de Deus, as orientações de Deus. As ensinarás a teu filho e delas falarás assentado na tua casa
casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Continua o verso 8. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha o que diz Provérbio 1, verso 8. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixes os ensinamentos da tua mãe. Isso aqui, meu filho, é o pai que tem que estar toda hora falando com os filhos. Diz assim no verso 9, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares no teu pescoço, ou seja, haverá uma proteção no seu filho se você estiver sempre falando com ele sobre as coisas de Deus. Filho meu, olha o verso 10, filho meu, se os pecadores procurarem te atrair com agrados, não aceites. Olha o pai falando com o filho, orientando o filho. É isso que Deus está querendo que a gente faça com os nossos filhos. Olha o verso 11. Se disserem, vem conosco, tocai-as de sangue e embosquemos o inocente sem motivo. Olha o que o mundo faz com os nossos filhos. Convida os nossos filhos para coisas erradas. Mas se você orientar, o teu filho vai dizer, não, meu pai disse que isso é errado. Olha o que diz o verso 12. Traguemo-los vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Tá vendo? Deus aqui está fazendo o papel de pai, orientando os filhos e falando conosco. Faça o mesmo com teu filho. Sinalize para o teu filho o que é certo e o que é errado, porque se você não ensinar, o mundo vai ensinar. Deu para você compreender? Então, esse vídeo, essa mensagem aí, ela é muito antiga. Só que nós estamos num período complicado que, se você não colocar, como o texto vai dizer, né? Um colar no peito do teu filho. Isso aqui simboliza orientação, instrução. Se você não cobrir o teu filho com o manto da educação de Deus, né? Se você não colocar na sua casa, nos murais da sua casa, frases, textos bíblicos para que o teu filho viva nessa direção, se você não faz, o mundo faz. E é isso que eu ouço direto quando eu vou em reunião do colégio. A diretora fala isso direto, fala, olha, vocês não estão educando, o mundo está educando. E aí tem um bando de pais depois que fica se perguntando, como é que pode? Como é que pode o meu filho fazer isso, fazer aquilo outro? Você é negligente. Você entrega para o professor educar, você entrega para a diretora educar, para o pastor, para a tia do colégio educar. Não, educação é dos pais. Quem corrige é os pais. Se os pais não estão educando, o mundo, o governo, o mal, os demônios estão educando. Tá bom? Fica um alerta aqui nesse café da manhã e um puxão de orelha para todos os pais. Esse é o nosso café da manhã de hoje. Se Deus assim permitir, amanhã voltaremos com mais um café espiritual. Deus te abençoe no nome de Jesus.